Muito boa tarde a todos e a todas aqueles que estão a assistir. É sempre um prazer estar aqui convosco, meus queridos irmãos, fráteres e sorores. O tema que eu hoje trago é um tema, se calhar não muito habitual, mas enfim, faço questão em trazê-lo porque quando falamos em ordem e desordem, é bom que também percebamos bem que, fazendo nós parte de um todo, a ordem e desordem é algo que também está presente naturalmente. E está presente porque nós próprios, nós, seres humanos, muitas das vezes, contra regras, porque existem, por vezes, determinado tipo de comportamentos que temos, que são comportamentos que, de alguma maneira, não estão de acordo com aquelas que são, digamos, as forças cósmicas e, por assim dizer, as ondas que existem por aí, no éter. E, portanto, eu resolvi trazer aqui um tema que é um tema muito nosso, é um tema muito Rosa Cruz, que é um tema que tem a ver com o autodomínio e o destino de cada um de nós, isto naturalmente ligado com os ciclos de vida. É um tema que foi muito abordado pelo nosso fundador, o Spencer Lewis, que o teorizou, que o fez, que estudou, que foi buscar inclusivamente muita da sabedoria oriental aos Vedas, enfim, uma série de contributos, e que depois, enfim, acabou por, num livro que ele chama exatamente o autodomínio e o destino com os ciclos de vida, acabou por teorizar não só esses ciclos de vida aplicados para nós, seres humanos, como também depois para as organizações, também para as empresas e também para, naturalmente, as organizações, independentemente daquilo que elas possam ser. Naturalmente também que as ordens, tal como nós aqui falamos, é um dos temas das conferências, as ordens também acabam por, no fim de contas, também elas próprias estar, de alguma maneira, integradas, digamos, nestes ciclos que aqui vos vou naturalmente expor. Bom, eu tinha para isso uma apresentação, vou fazer, digamos, uma primeira abordagem que tem a ver, enfim, com os ciclos naturais, com os ritmos, enfim, com tudo isso, para depois entrar exatamente enfim, dos ciclos de vida de 7 anos, dos ciclos anuais, dos ciclos diários, e depois também dizer-vos que isso que, conforme eu disse há pouco, de alguma maneira faz parte ou que se aplica naturalmente ao ser humano, também depois se estende naturalmente a outras organizações. Portanto, eu gostaria de partilhar aqui, portanto, esta apresentação, que naturalmente vamos aqui a ver. Naturalmente que para a qual peço naturalmente a vossa melhor atenção. Portanto, o que é que o nosso fundador Spencer Lewis estudou e concluiu? Primeiro, ele verificou que através da observação e do estudo intenso que desenvolveu, enfim, da natureza, enfim, dos calendários novos, recentes e antigos, ele chegou à conclusão que é possível observar ciclos para qualquer lugar que se olhe na natureza. Dizia ele que Deus geometrizou e, portanto, há, num fim de contas, em tudo isto, um princípio que é um princípio matemático. Podemos observar ciclos por toda a parte, desde o ciclo diário, o ciclo da lua, do ano, da vida de diversos seres vivos, dos nossos órgãos, os ciclos das estações, enfim. E por analogia, quais serão então os ciclos que regem a vida humana? O nosso dia-a-dia, no fim de contas. Esses ciclos, dizia ele, terão naturalmente influência nos nossos atos, na nossa personalidade e na nossa fortuna. Ele fazia a interrogação, mas concluía depois que sim. Naturalmente que a resposta que ele dava e o estudo que ele apresentou não poderá não ser definitivo, naturalmente que não, mas, no entanto, da nossa parte, acho que deve naturalmente merecer, digamos, alguma reflexão.
Ele começava por fazer uma pergunta, mas será que o homem é mestre do seu destino? E ele dizia que a observação revela que toda a vida no universo se expressa exatamente por ciclo, cuja periodicidade equivale ao ritmo de certas repetições, havendo aqui naturalmente também estabelecer uma diferença entre aquilo que é o ciclo e aquilo que é o ritmo. O ciclo tem mais a ver com a ordem pela qual as coisas aparecem, o ritmo mais com o período, digamos, o tempo em que elas aparecem, o ritmo a que elas aparecem. Bom, a ciência moderna descobriu que todas as células de matéria viva e mesmo as moléculas destituídas de vida têm ritmos variados de movimentos que começam no nascimento ou início e que controlam todo o processo do seu desenvolvimento até à maturidade. Quer dizer, há o nascimento, há a evolução e depois, naturalmente, a decomposição. No próprio funcionamento dos órgãos do corpo animal e do corpo humano, na respiração, na ação, na ação cardíaca, sim, e noutros movimentos que, enfim, que existem, digamos, no nosso corpo, existe, no fim de contas, dizia ele, um ritmo definido que se liga naturalmente com os ritmos maiores e mais pronunciados da energia cósmica. Enfim, eu tenho aqui para ilustrar, enfim, diversos ciclos, como anteriormente, quer dizer, o próprio ciclo cardíaco, o ciclo da respiração, o ciclo, enfim, tudo isso, no fim de contas, ele dizia que esses ciclos, de alguma maneira, acabam por obedecer a ritmos que, por sua vez, são pronunciados de acordo e entram, digamos, num batimento consentâneo, no fim de contas, com a energia cósmica. Bom, também se descobriu que a periodicidade que distingue o ritmo das espécies ou da matéria se relaciona harmoniosamente com as periodicidades observadas no movimento dos planetas. Curiosamente, eu tenho aqui, enfim, duas figuras, uma dos ciclos planetários e outra do átomo, e não deixa de ser curioso como os ciclos planetários, tal como eles já vêm de ser descritos da antiguidade, tem aqui alguma semelhança, no fim de contas, com aquilo que é, digamos, o átomo, enfim, com o seu núcleo, elétron, enfim, os prótons, enfim, tudo isso. E daqui se concluía, e se conclui, que naturalmente que já a ciência antiga era uma ciência, naturalmente, uma ciência da globalidade, não é? A ciência moderna sabemos que é uma ciência mais do pormenor, não é? E, portanto, na ciência do pormenor, com os meios técnicos que hoje temos, penetramos exatamente no átomo e concluímos que ele tem esta configuração, mas já desde a antiguidade se também percebia que, digamos, o universo todo ele também, os ciclos, os planetas, todos eles também refletiam, digamos, uma determinada ordem que, curiosamente, quando aprofundamos a matéria, chegamos à conclusão que há aqui, digamos, semelhanças evidentes. Naturalmente que ele dizia que perceber os ritmos da vida perceber esses ritmos, perceber como é que esses ritmos nos afetam, para nós é, no fim de contas, também um caminho para o nosso próprio autodomínio. Porque, percebendo esses ritmos mais globais, naturalmente que nós, ao nos harmonizarmos, ao nos sintonizarmos, poderemos, de alguma forma, tirar partido, digamos, dos períodos melhores e, naturalmente, e entrarmos, por assim dizer, em pousio nos períodos menos bons, para evitar que, inclusivamente, dada a dissonância, podemos, de alguma forma, entrar por caminhos menos bons, naturalmente, para nós. E, portanto, ele começava por fazer uma pergunta, que é uma pergunta que todos nós nos assalta, que andamos nestas questões da espiritualidade. Será o homem um agente livre ou não? Teremos liberdade? Teremos livre-arbítrio? Bom, em primeiro lugar é preciso saber bem qual é a diferença entre a liberdade e o livre-arbítrio. Eu, pelo menos, tenho para mim, e é algo que desenvolvo e que partilho, é que
A diferença que existe na liberdade e no livre-arbítrio é que a liberdade é algo que os homens concedem uns aos outros. E por isso os homens, por isso a liberdade se dá e a liberdade se tira. Portanto, mas isto é algo de muito material, de muito humano. Contrariamente ao livre-arbítrio, que naturalmente não é uma concessão dos homens aos outros homens, e por conseguinte, sendo uma concessão, portanto, na nossa perspectiva, digamos, um atributo nosso, que é um atributo divino, naturalmente esse estará sempre intocado. Quer dizer, este processo de escolha do nosso livre-arbítrio estará sempre intocado, sempre impossível, no fim de contas, ser contrariado pela mão humana. No entanto, percebe-se perfeitamente que o exercício completo do livre-arbítrio existe também, naturalmente, alguma liberdade para que as escolhas, naturalmente, possam ser feitas. Portanto, no direito e privilégio de escolher, o ser humano será livre? Era uma pergunta. Pressupõe-se naturalmente uma lei cósmica e impessoal que impõe ao ser humano a responsabilidade pela sua escolha. Razão pela qual o que somos resulta sempre de escolhas que naturalmente fizemos no passado. E o que se diz, o que dizia o Spencer Lewis, é que, conhecendo as leis naturais, o homem pode tirar vantagem ao trabalhar em harmonia com elas. E é nesse sentido que cada um de nós poderá ser então o dono do seu destino. A questão do livre-arbítrio, enfim, é uma questão antiga, todos nós refletimos muito sobre ela, quer dizer, e agora, será que as nossas ações, isto é uma reflexão que o próprio Spencer Lewis fazia, será que as nossas ações são livres e controladas por nós ou dirigidas por influências exteriores, vindas das chamadas vibrações cósmicas, de impulsos mentais, de tendências internas e ambientais? Será que a vida tal como a vivemos resulta de impulsos e desejos invisíveis que não controlamos e através dos quais nos surgem oportunidades, tentações, e nós escolhemos considerá-las ou não, ou deixá-las de parte? Será que o homem nunca é forçado a agir ou a pensar de forma condicionada? Será que a teoria do livre-arbítrio não menospreza a importância da influência de Deus na afirmação dos desejos e tendências que deu ao próprio ser humano? Não poderá o livre-arbítrio estar condicionado pelos efeitos, por exemplo, da hereditariedade? Há questões hereditárias que condicionam, naturalmente, as próprias problemas de natureza mental, do foro psicológico, que naturalmente condicionam. E nesse aspecto, sim, o exercício do livre-arbítrio poderá, de alguma forma, estar tolhido. Mas, se o livre-arbítrio não existir, onde é que nós podemos colocar as manifestações da nossa vontade? Porque realmente nós, efetivamente, escolhemos, fazemos escolhas. Portanto, há aqui um exercício da vontade. Quer dizer, enfim, poderemos dizer que esse exercício poderá ser mais ou menos condicionado, enfim, porque as escolhas que fazemos também, normalmente sabemos quais são as boas escolhas. Sabemos sempre quais são as boas escolhas. Temos sempre noção daquilo que estamos a fazer mal. Mas é certo também que quando decidimos, quando escolhemos, por vezes pomos aqui a razão a funcionar e há outras coisas que acabam por pesar na decisão. Muito embora saibamos qual é a correta, há sempre outras coisas que ponderamos, enfim, porque temos também a vida material, temos a profissão, temos isto, temos aquilo, e que naturalmente, de alguma forma, isso acaba por condicionar depois este exercício. Naturalmente que, enfim, eu tenho aqui uma construção que é uma construção minha, não encontram isto em lado nenhum. Eu, quando faço aqui uma reflexão sobre a cruz, costumo sempre pôr aqui na sua linha horizontal, e quando faço esta linha, ponho sempre à esquerda o passado e à direita o futuro. Aliás, qualquer um de nós, se vocês construírem, digamos, pedirem para pôr o presente e o futuro, o passado e o futuro, onde é que o põem? Normalmente as pessoas põem o passado à esquerda e o futuro à direita.
Aliás, como se costuma dizer, a mão esquerda recebe e a direita dá. Quer dizer, portanto, isto é assim, recebemos do passado e damos para o futuro, enfim. Mas isso depois são outras, são outras reflexões que podemos fazer. Naturalmente que nós do passado temos memória e por aquilo que fazemos ou não fazemos sentimos sempre culpas, a culpa daquilo que fazemos e não devíamos ter feito, a culpa do que nos fazem, enfim, a culpa das nossas ausências, das nossas omissões, não é? Portanto, e no futuro nós costumamos colocar aí, digamos, também a imaginação. O futuro é algo que não existe, e, portanto, não existindo é algo que ainda estando para acontecer, de alguma forma nos amedronta. Portanto, normalmente o passado está para a memória, o futuro está para aquilo que imaginamos e também para o medo. E de tal maneira nós andamos nesta coisa do passado e do futuro que às vezes nos esquecemos que o último tempo, o único tempo que existe é efetivamente o tempo presente. Que eu saiba, ninguém consegue viver fora dele, estamos sempre no presente. E o presente, de alguma maneira, se quisermos, é aquele ponto ali que fica a meio da linha entre o passado e o futuro e que, de alguma forma, será por aí, de alguma forma, que nós poderemos subir do mundo material, da terra, ao mundo espiritual, à fonte, se quisermos, ao céu. Esta, enfim, é uma das simbólicas da curva. Naturalmente que viver no presente será viver sem culpa, praticando o perdão, naturalmente, porque o perdão tem esta, esta grande faculdade de limpar a culpa, não é? E também vivendo só no presente, no eterno presente, também de alguma forma temos que confiar, não é? Porque a confiança limpa o medo. Curiosamente, o perdão e a confiança são elementos essenciais para o exercício do amor. Curiosamente. O que significa que o eterno presente acaba por ser, efetivamente, o único tempo em que podemos viver o amor. Naturalmente que, posto isto, no mundo material em que vivemos, no mundo horizontal, no mundo da Terra, que é esta linha entre o passado e o futuro, nós aqui necessitamos do livre-arbítrio, né? Porque temos que optar entre o bem e o mal, entre o que fazemos e não fazemos, portanto, de alguma forma, aí, esta questão do livre-arbítrio é algo de necessário, absolutamente necessário para o nosso dia-a-dia, quer dizer, esta capacidade de alguma forma, decidir. À medida que nós, naturalmente, elevamos o nosso nível de consciência, pois, se calhar, digamos, esta questão do próprio livre-arbítrio se começa a estreitar, não é? E daí que estas setas que eu tenho aqui, que à medida que se sobe, de alguma forma se vai, digamos, a necessidade de opção vai de alguma forma ficando mais estreita, até que, naturalmente, chegando lá acima ao triângulo, aí naturalmente seremos com a unidade, aí naturalmente seremos nós o expoente do próprio bem, até o próprio livre-arbítrio será naturalmente uma desnecessidade. Isto, no fim de contas, acaba por ser uma subida da montanha e, curiosamente, quando se chega ao cima da montanha, enfim, já não estamos lá, nós somos, já não estamos, somos, estamos efetivamente na mestria e em cima lá da montanha, enquanto nas vertentes da montanha teremos sempre uma visão parcial das coisas, quando estamos lá teremos a visão dos 360 graus e, portanto, naturalmente que a visão do conjunto, a visão do todo lá acima na montanha. Bom, naturalmente que isto agora, voltando aqui, digamos, novamente ao livro do Spencer Lewis. Naturalmente que tanto a não existência do livre-arbítrio como a sua existência são crenças refutáveis pelos testemunhos da própria vida. Nós sabemos isso. Porque estamos no campo das antinomias, dizia o Spencer Lewis, e deixemos isso de lado. Não nos resolve nada porque entraríamos aqui numa discussão enorme no sentido de perceber se existe livre-arbítrio, se é o destino, enfim, o que é que será. No entanto, também isto agora, enfim, uma conversa um pouco martinista, não é?
um pouco martinista, normalmente no martinismo encara-se o destino como, enfim, aquilo a que chegaremos ou aquilo a que chegaríamos se não fizéssemos, se não exercitássemos a nossa vontade. Portanto, o destino, no fim de contas, é o ponto de chegada se nos entregarmos às forças da natureza. Se de alguma forma não manifestarmos em nós, não agirmos de acordo com a nossa vontade própria. Mas o homem é possuidor de vontade. E, portanto, a vontade e os desejos divinos expressam-se no ser humano por aspirações que, no fim de contas, são transmitidas em tendências, impulsos, desejos, oportunidades e tentações. Portanto, o ser humano, frequentemente, é tentado a fazer tanto o bem como o mal, não há homens bons nem homens maus, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? E, portanto, nós somos constantemente afetados, não é, por tentações e somos afetados também pelo desejo de agir, é, e pelo desejo de. O homem deseja, no fim de contas, como dizia Saint-Martin, o homem deseja, o homem que, no fim de contas, manifesta a sua vontade e exercendo-a, é ele próprio, no fim de contas, senhor do seu próprio destino, acaba por construir o seu próprio destino. Bom, essas tentações naturalmente traduzem-se em tendências que têm o poder, que não têm o poder de forçar o homem a aceitá-las. Aceitamos-las quando queremos aceitar, quer dizer, e é aí que no fim de contas, o livre-arbítrio acaba por se exprimir. Portanto, dizia ele que Deus deu ao ser humano o privilégio de escolher e decidir por si mesmo, quando se vê tentado por oportunidades, tocado por inspirações e dirigido por impulsos. Nesse sentido, ele deve sustentar as suas decisões e assumir a responsabilidade por elas. Se não houvessem oportunidades diversas, não haveria então motivos para sermos dotados da capacidade de poder de escolha, nem a capacidade de raciocínio, de pensamento e de vontade. As decisões de hoje determinarão naturalmente o destino e a sorte, e uma decisão pode deixar resultados favoráveis ou desfavoráveis, capazes de nos afetar naturalmente a vida inteira. Portanto, existe, dizia, já vão ver depois mais adiante, dizia o Spencer Lewis, baseado em estudos que fez da filosofia oriental, que existe uma periodicidade que regula os períodos, felizes e infelizes da vida de cada ser humano, como também o movimento, o progresso, o desenvolvimento e a maturidade de cada coisa na vida. E, portanto, agindo em harmonia com os períodos favoráveis, podemos alcançar maior sucesso, ao passo que, trabalhando em desarmonia, enfim, o que chegaremos é, no fim de contas, a frustrações. E depois, naturalmente, ele enfim, falava aqui, enfim, no chamado teclado cósmico, não é? Ele dizia que a energia no universo é uma fonte única, mas as suas emanações e radiações subdividem-se em diferentes fases, ondulações, a que ele chamava e que se chama as vibrações, que podem ser divididas em muitas oitavas e que se manifestam tanto no mundo espiritual como no mundo material. E, portanto, tudo o que existe no universo manifesta-se de acordo com um ciclo rítmico distinto. Tudo o que teve início move-se para a frente no tempo segundo um ciclo que lhe é inerente. No entanto, a consciência psíquica do ser humano não requer tempo para aprender, ao contrário da consciência objetiva mundana. E ele dizia, veja-se o que se passa, por exemplo, nos sonhos, em que as ocorrências não progridem em conformidade com a consciência objetiva do tempo. Portanto, o tempo é exigido exatamente pela nossa consciência objetiva para podermos aprender a interpretar os acontecimentos no mundo dual em que vivemos. Há até quem diga, naturalmente, que não temos a consciência hoje em dia de sermos todos um e que, de alguma forma, o tempo é uma dádiva de Deus para que cheguemos a perceber isso. Portanto, precisamos de tempo para perceber exatamente isso, que somos, no fim de contas, todos um. Os acontecimentos acabam por ser impressos na nossa consciência objetiva em períodos de tempo. Um evento começa um ciclo que progride até à culminação ou cumprimento da sua finalidade. Estes ciclos, que se são associados à existência dos seres humanos, são chamados ritmos de vida ou ciclos de progressão,
quando estão associados também, naturalmente, aos nossos assuntos materiais. Dizia ele que cada ser humano tem, no fim de contas, um ciclo de existência dividido em idênticos períodos para todos os seres humanos, e esse ciclo inicia-se com a primeira inspiração. Aliás, é um fundamento Rosa Cruz, a vida começa no homem com a primeira inspiração e acaba com a última expiração. E daqui as posições que temos em relação, inclusivamente, enfim, às questões do aborto, enfim, mas isso, enfim, é uma outra discussão. E, portanto, ele dizia que há um ciclo maior, que é um ciclo solar, de aproximadamente 365 dias, e há um ciclo menor, que é um ciclo do dia solar, de aproximadamente 24 horas. E, portanto, os acontecimentos ou afazeres da nossa vida, como acidentes, doenças, gestação, têm ciclos de duração definida. Lembremos, por exemplo, a gravidez das mulheres, como está ligada, digamos, ao ciclo lunar, por exemplo. E outros exemplos são o ciclo da germinação, das plantas, no solo, das sementes, enfim, tudo isso. Portanto, cada ciclo acaba por ser dividido em períodos de igual duração e cada um desses períodos produz efeitos determinados na progressão da coisa governada pelo ciclo. Analogia à respiração, o batimento cardíaco e de outros órgãos do corpo humano que obedecem a um ritmo com determinadas frequências e periodicidade padronizada. Toda a vida pulsa ritmicamente em harmonia com os ciclos cósmicos e, se saírem fora do seu ritmo normal, desarmonizam-se. Órgãos desarmonizados no corpo humano motivam doenças, uma vida harmoniosa, naturalmente que não. Uma vida harmoniosa é uma vida que salutar, não é? E, portanto, a vida desarmonizada depois também há de ser motivo de destruição, de frustração, naturalmente. Qualquer desarmonia interior transmitirá estados vibratórios nocivos à nossa saúde que atacarão naturalmente o nosso corpo físico. Bom, e então, quais são os períodos de ciclo terreno? Bom, então eu vou passar já aqui para esses ciclos. O primeiro ciclo tem a ver com os períodos simples da vida humana. Um dos períodos mais simples da vida humana é o que é observado desde a antiguidade. Trata-se de um ciclo primário, cobrindo aproximadamente 7 anos solares completos. Podemos então dividir a nossa vida em períodos de 7 anos e verificar como cada período trouxe resultados definitivos. Estão aqui os períodos, dos 0 aos 7 anos, recebemos a base da educação e desenvolvimento cultural, falar, andar, controlar o corpo, autodescoberta, relacionamento com o mundo que nos rodeia. Dos 7 aos 14, modificações mais fisiológicas que psicológicas. Dos 14 aos 21, modificações mais psicológicas, que têm a ver com responsabilidade, a postura, o caráter. Dos 21 aos 28 anos, o desenvolvimento emocional dá-se, responsabilidade, intuição, interesses culturais, religiosidade. Dos 28 aos 35, desenvolvimento da criatividade, energia, imaginação, criação mental, padrões éticos de vida, espírito de missão. Isto acontece, a maior parte dos filósofos revelam-se nesta altura, os filósofos, os místicos, os avatares. Depois, dos 35 aos 42, o desejo de explorar, de investigar. Por outro lado, também alguma inquietação, insatisfação, a partilha, as emoções fraternas. Dos 42 aos 49, o desejo de repouso, de meditação, novos ideais e objetivos de interesses, como seja para religião, atividades humanitárias. Dos 49 aos 56, maior interesse ainda pela religião e espiritualidade. Algum afastamento já se manifesta, menor vigor físico, melhoramento do ser espiritual. Dos 56 aos 63, amadurecimento, abrandamento das faculdades, harmonia de propósitos. E, portanto, à medida que estes ciclos se vão mais para adiante,
naturalmente que a questão da espiritualidade começa, de alguma maneira, a se sobrepor à questão da materialidade, à questão da matéria, à questão do corpo. Portanto, ele o que dizia é que o ciclo simples da vida humana, se ocorre em todas as pessoas, será que terá o mesmo efeito sobre todas elas? Ele dizia que sim, em concordância, naturalmente, com o grau de consciência e de evolução de cada um. Naturalmente, com o homem primitivo, estas manifestações ocorrem ao nível correspondente da sua consciência. Não é? Naturalmente que, se estamos, enfim, num nível mais elevado, digamos, digamos, estes ciclos manifestam-se naturalmente de uma forma mais apurada, necessariamente. Depois do ciclo anual, do ciclo anual, deixa-me cá, ciclo de vida terreno, portanto, tal, o ciclo anual da vida humana, trata-se de um ciclo, enfim, foi aquilo que é o ciclo anual da vida humana, aquele que eu falei foi de 5 por 7 anos, trata-se do ciclo relativo, digamos, aos nossos assuntos mundanos e pessoais. Ele dizia que dura 365 dias e renova-se em cada aniversário. Ele dizia também que é constituído por 7 períodos de aproximadamente 52 dias cada, nos quais certas condições são favoráveis ou desfavoráveis para o que desejamos ou devemos fazer. Cada pessoa tem o seu próprio ciclo, que nada tem a ver com períodos astrológicos. Isto é de alguma forma interessante. Portanto, mais uma vez está aqui o número 7 aqui presente. É dividir, no fim de contas, o ano por 7, verificar o número de dias que dá e depois há, efetivamente, períodos de 52 dias, mais um sétimo dia, não é? Que acaba por dar exatamente este ciclo anual de vida humana. Isto é curioso o que vos vou dizer, que eu, inclusivamente, enfim, do ponto de vista profissional, já não é a primeira vez que, por vezes, com algumas pessoas, enfim, de origem asiática, não é? E lembro-me que, a determinada altura, trabalhava aí numa empresa em que fazíamos muitas escrituras de apartamentos, não é? De convocar as pessoas asiáticas, indianos especialmente, para fazer escrituras em determinados dias e haver uma recusa. Não, nesse dia não posso fazer a escritura. Ou quero fazer a escritura para março, para abril, para junho, quer dizer, com marcações de datas definidas, que é curioso, provavelmente as pessoas lá tentariam de alguma forma fazer essas ações, digamos, em períodos mais propícios, para que naturalmente apanharem, digamos, a boleia da onda mais favorável, digamos, do seu ciclo anual. E eu tenho aqui o ciclo anual da vida humana, que isto é diferente para cada um de nós. Eu nasci a 21 de março, e este é o meu ciclo. Agora, curiosamente, estou no sétimo período, que é o período destrutivo, não é? Enfim, estou relativamente cauteloso à espera que o período passe, porque o melhor período é o primeiro, depois do nosso aniversário, e também o quinto. E, curiosamente, vocês façam uma reflexão à vossa vida. Quer dizer, o período mais destrutivo, de acordo com estes ciclos, é o período dos 52 dias antes do nosso aniversário. Vocês façam um exame de consciência e perguntem a vocês, digamos, as coisas más que vos aconteceram, hão de refletir e perceber exatamente se não foi exatamente neste sétimo período, que é um período absolutamente tudo aquilo que está por cair, cai, tudo aquilo que está mal preso, desprende-se, tudo aquilo que enfim, é realmente o período mais destrutivo. Portanto, é o ano dividido efetivamente em 7 períodos. No primeiro período, dizia ele, deve ser utilizado para todo o poder para progredir nos interesses pessoais, contactar pessoas de influência e pedir favores. É um período muito favorável, é o período para nos destacarmos entre os demais.
Do ponto de vista do ciclo da saúde, é um período de grande vitalidade, mas devemos resguardar os olhos, diz ele. No segundo período, é muito favorável para viagens curtas, excelente para mudar de casa, negócios ou ocupação, mudanças rápidas que terminem logo, favorável para profissões que lidem com coisas móveis, favorável para tudo o que é temporário, enfim. E ele constrói depois esta, digamos, uma matriz em que, naturalmente, cada um estuda o seu ciclo de acordo com ele, tenta, no fim de contas, levar a cabo as ações, enfim, nos períodos mais propícios. Não é que possamos, não é que não possamos fazer essas ações em qualquer período. Simplesmente nestes há uma onda cósmica que, de alguma forma, se apanharmos essa onda, teremos muito mais hipóteses, naturalmente, de ser bem-sucedidos naquilo que estamos a fazer. Eu tenho esta construção, este mapa que aqui está, fui eu que o fiz, isto é uma coisa feita no Excel. Eu depois vou enviar e depois peço que, se alguém quiser, pede à organização e envia o Excel, põe a data e os períodos são logo definidos e verifica-se exatamente, e cada um de vós depois verifica de que maneira é que o seu ciclo anual acaba por funcionar. E, portanto, isto que é o ciclo da vida humana, não é? Há também depois um ciclo dos negócios. Ele diz que cada negócio, empreendimento ou empresa começa o seu ciclo de progressão a partir do momento da sua fundação ou do seu início de atividade da organização. Depois os períodos são calculados tal como os ciclos de vida anual. E o ciclo de vida anual e o ciclo de negócios raramente coincidem. Por isso a sua leitura deve ser cruzada. Mas, por exemplo, se alguém tem, por exemplo, uma empresa, uma organização, em que é o único proprietário, é natural que o ciclo pessoal se confunda um pouco com os ciclos de negócios, não é? Noutros casos, convém fazer exatamente a respectiva análise. Eu, curiosamente, numa empresa que encerrei no sétimo período. Curiosamente, a empresa era para ser encerrada, para ser fechada, não é? E, curiosamente, ela tinha sido fundada a 31 de dezembro de 1973 e, quando a encerrei em finais de 2012, foi exatamente a 31 de dezembro de 2012. Curiosamente, o sétimo período, o período destrutivo, acabou por ser aquele que acabou por prevalecer. Naturalmente, tenho depois aqui o período dos ciclos de negócios. Isto também aplica-se também às organizações. Sabendo em que dia foi fundada uma organização, depois, naturalmente, o primeiro período de sucesso em todas as formas de promoção de publicidade, teremos a preferência do público, será favorável ao aumento de vendas e entrada de dinheiro, será favorável para operações, favorecimento e reconhecimento, é favorável para lidar com a função pública, não é? E depois, enfim, aqui o sétimo período, mais uma vez, favorável aos investimentos, favorável para demolições e para posteriores construções, enfim, tudo isto. Isto para vos dizer, no fim de contas, que quando falamos nas ordens e nas desordens, enfim, isto também ocorreu-me trazer esta conversa aqui convosco, para convosco, exatamente porque, não sendo, vamos lá ver, havendo também aqui um ciclo próprio das próprias organizações, bom, que as ordens, não é? Também, de alguma maneira, e aliás nós na Rosa Cruz, enfim, temos também muitas análises a este nível, quer dizer, as próprias grandes lojas que existem aí por esse mundo fora, fazem muitas reflexões dentro destes ciclos que são determinados e, portanto, tentamos, de alguma forma, tomar as melhores decisões nas alturas naturalmente mais propícias. E, portanto, isto é algo que levamos efetivamente a sério. Significativas, mas não vos vou aborrecer com ele, mas é algo que vem, que também divide o próprio dia em sete partes,
E depois, naturalmente, temos aqui as partes, digamos, as horas, o período de horas significativas em que podemos tomar como referência para fazer determinado tipo de coisas ou não. Aliás, tudo isto que estive aqui a dizer baseia-se, enfim, num antigo tratado hindu, a Surya Siddhanta, portanto, que acaba por, de alguma forma, por refletir, enfim, tudo isto que aqui vos estive a dizer. Neste ciclo diário, isto tem a ver depois com os planetas regentes, com a nota musical fundamental, o período do dia, enfim, e inclusivamente é algo que vocês saberão, em 1582, quando se passou do calendário juliano para o gregoriano, houve ali um salto de 11 dias, do dia 4 de outubro de 1582, que foi uma quinta-feira, passou-se para o dia 15 de outubro de 1582, que curiosamente foi uma sexta-feira. Isto é, mexeu-se em tudo, menos no dia da semana. E a razão está aqui. Tem a ver exatamente com o planeta regente do próprio dia portanto, enfim, fez o salto dos 11 dias, não é? Mas continuou, no fim de contas, os dias da semana continuaram exatamente da mesma maneira. E, portanto, estou aqui a andar para trás e, portanto, é isto. Depois temos aqui o ciclo diário das horas significativas, não é? E foi aqui quando eu marquei uma escritura que me disseram, desculpe lá, eu esta escritura só posso fazer da parte da tarde, mas há alguma razão? Não, é uma coisa minha, tal, tudo bem, ok, e as pessoas só fizeram a escritura da parte da tarde, porque no fim de contas, queriam encontrar também, digamos, a melhor altura do dia, não é? Para fazerem exatamente a melhor altura do dia e do dia da semana, para fazerem a respectiva escritura. Agora, isto, e eu repito, e desculpem lá, isto que realmente é algo que tem a ver com o homem, com as empresas, com as organizações. Nós, naturalmente, retiramos sempre muito disto, nós, Rosa Cruzes, para o nosso dia-a-dia, não é? Mas é bom que também tenhamos presente que as organizações também têm estes ciclos, as organizações também se regem por estes ciclos e, portanto, mais uma vez, e repito, não é que não possamos, no fim de contas, fazer as coisas em qualquer altura, quando quisermos, não é nada disso. Simplesmente, fazendo na altura certa, teremos certamente muito mais hipóteses de ser bem-sucedidos, naturalmente. E, portanto, esta era a reflexão que queria fazer convosco. Muito obrigado pela vossa atenção.